Então, o que vai acontecer a partir de agora? Eu conversei com pessoas que tiveram acesso aí às provas aí apresentadas pelo Tacla Duran, dizem elas, são provas consistentes. São provas consistentes. Então, de um lado, você tem aí o silêncio da imprensa, é constrangedor. É constrangedor. Em parte porque, no período da Lava Jato, quando começou o Tacla Duran a fazer a denúncia, estava no auge da Lava Jato, não podia ser aceita nenhuma crítica à Lava Jato, e Deltan e Moro venderam a ideia de que ele estava inventando aquilo lá para se safar e tudo. Gente, é impressionante. A Interpol, a polícia de todas as polícias lá, o Moro manda um alerta vermelho para prender o Tacla Duran, e a Interpol rejeita, dizendo que não tinha fundamento, que era perseguição. Processou ele em 5 países, aí 6 países, mandando as denúncias. E um lawfare sem tamanho. Sem tamanho. E o que diz em todos os casos ele foi absolvido. Não teve sequência. Então agora a gente vai ter, pela primeira vez, nós vamos ter a apuração dos crimes da Lava Jato. Tudo bem, foi o que nós já colocamos. O próprio Celso 3 aí fez um artigo tempos atrás, tem que apurar. Se por acaso for denúncia falsa, que se processe o Tacla Duran por calúnia. E, se não for falsa, vai se aprofundar. E é esse que é o ponto central. O Carlos Zuccolotto diretamente ligado ao Sérgio Moro. Não tem como. Não tem como. E, segundo o Tacla Duran, ele manda lá uma mensagem se dispondo pela módica quantia de $5 milhões, livrar o Zuccolotto de um confisco aí de $15 milhões. E logo depois o Zuccolotto mostra um ofício que ele recebe, ofício não, um e-mail que ele recebe, e-mail informal que ele recebe, de um procurador, dizendo que até o DL já concordou que eles iam pegar 2 contas, uma conta vazia e uma conta dos $15 milhões. A conta vazia é o seguinte, vamos atrás da conta vazia. Se nada for encontrado na conta vazia, ele é obrigado a pagar $5 milhões. E com isso, os 15 milhões ficam resguardados. Ele paga mais 5 milhões para os intermediários e fica com 5 milhões. Então, digamos, essa é uma das denúncias. Esperamos que, a partir disso, se prossiga em todas as denúncias que nós levantamos aqui no GGN, que não foram adiante. Trafigura, por exemplo. A Trafigura é uma das 50 maiores empresas da Standard & Poor's. É conhecida por corrupção. É uma empresa corrupta. A Petrobras é vítima de corrupção. A Trafigura é uma empresa corrupta. Ela usa a corrupção para negócio. Que nem a Odebrecht, depois do período Marcelo, Odebrecht passou a fazer. Daí, o Paulo Roberto Costa denuncia Mariano Marcondes Ferraz, que era um ex-playboy lá do Rio de Janeiro. Eu conheci o pai até quando eu lancei meu livro, a biografia do Moreira Salles, do Rio de Janeiro. Aí o Degar juntou um grupo de velhos cariocas lá na casa dela, e estava lá o pai dele também. E ele, o que ele fez? Ele foi o cara que coordenou toda a corrupção em Angola. Uma corrupção monstro lá. A Trafigura conseguiu ter o monopólio da exploração de petróleo, da importação de petróleo e das obras civis. Aqui no Brasil, ela comercializava com a Petrobras. Quando aparece a figura detido lá o Mariano Marcondes Ferraz, os advogados aqui diziam, gente, agora entrou no cerne da corrupção da Petrobras. Porque o que se gasta em obras civis aí é pinto perto do que se movimenta, digamos, no mercado de venda de combustíveis, que não tem nem tabelamento, é preço de mercado. E são volumes tais que $1, $2 de diferença já dá uma fortuna aí. Nós denunciamos, e daí o que acontece? Uma semana depois, sai o Mariano Marcondes Ferraz. E passa um tempo, ele é processado por um bico que ele fez na Decal, que era uma empresa italiana que atuava no porto de Suape. Um bico que ele fez lá. Ele tinha uma taxa de sucesso aí de 5%, 10%, e a Trafigura some. Eu começo a escrever sobre isso aqui,
Recebi, inclusive, levantei dados da Trafigura a partir de um blogueiro de Angola. Recebo visita aqui de jornalistas ingleses, jornalistas suíços, atrás de informação sobre a Trafigura, porque a Lava Jato não dava nada. Quando saiu, não sei se foi num site holandês ou inglês que saiu, então, a informação e a entrevista, tudo aqui, daí eles ameaçaram retomar o negócio da Trafigura. Recentemente, a Trafigura foi alvo de uma ação de vários países, uma ação de corrupção, anticorrupção. E nessa ação o Brasil levou 12 milhões de dólares. A Petrobras teve que pagar 2,5 bilhões de dólares, lá ou mais, por conta de material entregue pela Lava Jato aos advogados americanos. Então, você vê aí o tanto de coisa. Outra coisa, a questão dos advogados de delação premiada. Porque o que precisava o delegado de delação premiada ter? O advogado. Ter contato, ter a confiança dos procuradores. Óbvio. Que nem aquele rapazinho lá que tinha um escritório no fundo de uma farmácia e virou o principal delator do Rio de Janeiro, com aquele juiz lá metido alterofilista aqui, né? E aqui o que você teve? Você teve acusações diretas aí. O pessoal do Rio de Janeiro, que aliás, evitava ser confundido com a Lava Jato, os procuradores, embora tenham cometido alguns abusos lá, eram sérios, eles levantaram, por exemplo, que o doleiro dos doleiros, que era o Messier, Dario Messier, juntava todo mês, não lembro se era 15 mil dólares e tudo, para pagar um procurador da Lava Jato para livrar os doleiros aqui das investigações da Lava Jato Curitiba. Ou seja, ele era o doleiro dos doleiros, só foi apanhado quando a investigação do Rio chegou nele. E daí, quando você pega aqui Curitiba, não aconteceu nada com ele. Inclusive, um dos procuradores, depois, num processo lá, em favor dele. Outra coisa, Alberto Youssef, o desembargador do tribunal, Malucelli, deve ser parente daquele Malucelli empresário lá, 2 vezes dá habeas corpus para o Roberto Youssef. Roberto Youssef é figura-chave para entender a corrupção aí. É a figura-chave. Porque ele foi detido várias vezes, fez várias delações e continuou com uma fortuna incalculável. A última dele que a Receita levantou foi querer comprar helicóptero e jatinho. Então, digamos, ele seria o caminho para mostrar aí como que se dava a corrupção, mas vem o desembargador do TRF4 e dá 2 habeas corpus a ele. Então, digamos, como é que fica um negócio desse? Então, você vê que a situação aí... E o que vai acontecer com a mídia? A mídia aproveitou esse desgaste do Lula agora nessa fase para levantar a bola do Moro, que é um apagado, né? Levanta a bola do Moro, começam a ensaiar aquele mesmo discurso tempo da Lava Jato, então começa a soltar franga de novo. Começa a soltar franga. Então, daí esse caso, você vê, essa questão de mostrar uma armação do Moro, ocorre esse episódio, o Moro em seguida acusando o PT de ligação com o PCC. Aliás, o Flávio Dino, para variar, brilhante lá na audiência que teve na Câmara lá, né? Então, você vai ter agora uma investigação que não vai ser com estardalhaço, que nem foi a Lava Jato, mas vai ser uma investigação a sério. Uma investigação a sério, em cima de dados concretos, e espero que em breve se consiga tirar a blindagem do Roberto Youssef aí e começar a entrar nos escaninhos aí da Lava Jato. Por exemplo, o Tacla Duran disse que pagou também, contratou também o Marlos Arnes. O Marlos, outro dia, lá em Brasília, eu estava no aeroporto lá, ele sentou na mesa aí para protestar contra o que eu escrevi contra ele. Eu falei, Marlos, as coisas que eu escrevi contra você foi baseado no seguinte: o seu tio destinou, na condição de secretário de Educação do Paraná, 450 milhões de reais para as APAES do Paraná. Todas as ações das APAES caíam com você. A diretora jurídica da APAE era a Rosângela Moro. E o seu irmão herdou aí um curso de educação à distância do seu pai, em que todos os professores eram delegados
e procuradores da Lava Jato. Fora outras denúncias que apareceram aí de contratos com Copel e tudo, que aí não vamos entrar em detalhe aí também, que não tem. Então, eu falei, o que você queria que eu fizesse? Não, aquilo das APAES foi porque eu estava... Eu levantei as primeiras ações, e deu os argumentos dele, eu falei, envia o que você tiver em sua defesa, eu publico aí, não enviou, né? Então, digamos, foi uma blindagem sem tamanho. Foi provavelmente a operação mais corrupta da história.